Olá, meus caros amigos, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui as redes sociais da Becasa, que acompanha o... Bom, pessoal, não, deu uma falha, mas a gente entrou agora. Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo que está entrando aqui agora. Mais uma live aqui no Instagram da Becasa. E sempre lembrando a todos vocês que estão vendo aqui a gente, todas as nossas lives estão no YouTube e também no Spotify. Então, se você perdeu alguma live seja da semana passada, é só entrar no YouTube e no Spotify que a gente está colocando lá. Gislaine Carrijo, boa tarde a Gislaine, que é do Departamento Internacional da Becasa. Na verdade, a Gislaine também, né, Gi? Você é a minha Relações Públicas, né? Mas é isso, Gi, um beijo para você. E lembrando aqui, a gente já vai abrir para vocês aqui o tema da nossa live, que é com a Angélica Pousadas. Já vou abrir aqui, pegar o tema para vocês. Realmente deu um pau no meu computador aqui, mas não tem problema. Já vou preparando aqui. O tema tá aqui, pronto. Comércio exterior para micro e pequenas empresas, com a Angélica Pousadas. Ela é gestora estadual de internacionalização de empresas do Sebrae São Paulo, ok? Então eu já vou deixar aqui para vocês, mandem suas perguntas, interajam, que é muito importante a participação de todos vocês aqui na live. E como sempre, boa tarde, espero que vocês gostem. Já vou colocar aqui a Angélica, que já está aqui esperando a gente. Deixe suas perguntas, coloque aqui suas dúvidas que a gente passa para a Angélica, ok? E todas as nossas lives estão no YouTube e no Spotify. Comece a seguir. Se você não segue a Becasa no YouTube e no Spotify, aproveite agora. Olá, Angélica, boa tarde. Olá, tudo bom, Fábio? Boa tarde. Tudo bem? Bom, Angélica, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, tudo ok, tudo tranquilo. Perfeito. Então essa é a Angélica Pousadas, ela é gestora estadual de internacionalização de empresas do Sebrae SP. E a gente vai falar hoje sobre comércio exterior para micro e pequenas empresas. Bom, antes de começar isso, Angélica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter colocado o seu horário à disposição do público da Becasa, dos nossos associados. Muito obrigado e conte com a gente. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Gi, pelo convite, né? A Becasa tem sido uma parceira gigantesca nas diversas ações de comércio exterior que a gente está fazendo, especial neste momento, né? Que é bem crítico para as micro e pequenas empresas e que a gente precisa se unir e trabalhar em conjunto com as diversas entidades para poder seguir em frente. Perfeito, e a gente sabe muito bem a importância do Sebrae, o tamanho do Sebrae, então também é muito importante ter você aqui representando o Sebrae nessa live aqui. Muito obrigado, a gente fica muito contente. Bom, sempre lembro aqui para o pessoal, deixe suas perguntas, é sempre importante ter a participação do público, e aí a gente passa as perguntas, caso tenha, para a Angélica, ela vai respondendo ao longo da nossa live. Bom, Angélica, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, um pouco desse setor do Sebrae, para todo mundo. Bom, o Sebrae, depois de um tempinho, a gente começou a retomar a parte de internacionalização, com o objetivo justamente de mostrar ao pequeno empresário que é sim possível e ele deve começar a entrar nessa trilha exportadora. A gente fala muito que não é bom depender de um único mercado, por diversas variáveis, especialmente econômicas. E agora isso ficou muito evidente. Vários mercados internacionais já estão abrindo, estão voltando ao normal, e o Brasil ainda não. Então, quem exporta tem essa vantagem. Tem um outro mercado, uma outra renda, que consegue ainda movimentar seu negócio e não sente tanto o impacto como as empresas que dependem do único mercado. E a gente tem visto, né? A gente está sempre fazendo as lives, conversando nessas lives com os nossos associados, que muitos são micros e médias empresas, né, que participam da associação, os lojistas também. E é um momento que foi, aliás, tem sido, né? Já vamos por são 4 meses de pandemia, né? Então é um momento único que a gente está vivendo, porque nunca vivemos uma crise desse tipo. Já tivemos várias, né? Mas desse nível nunca tivemos. Como é que tem sido esse momento para micro e para as pequenas empresas, Angélica? Bom, realmente, eu falo que o que a gente está vivendo é sem precedentes, né? Então, tem sido muito difícil para a pequena empresa, de todo o setor. Então, a gente está falando de serviços, de indústria. Elas estão sofrendo bastante em diversos níveis, né? Então, tanto assim que o Sebrae
a gente está com uma bandeira hoje que a gente não cobra absolutamente nada dos serviços que a gente está prestando. Antes era um valor simbólico, justamente para ajudar a pequena empresa e pagar alguns custos que a gente contrata muito, o serviço, por exemplo, do Senac, do Senai, justamente para o acompanhamento técnico. Então, hoje, dado o cenário atual, o Sebrae está literalmente subvencionando 100% dos serviços. A gente colocou, hoje a gente está com rodadas nacionais. Então, para micro e pequena empresa, as empresas não pagam absolutamente nada para participar com compradores, justamente porque a gente sente que temos que atuar no mercado. De algum jeito, a gente tem que apoiar esses pequenos que não estão achando compradores, a que eles tenham uma outra oportunidade, um outro canal. Também nas consultorias. Eles estão com diversos problemas em acessar financiamentos a crédito. A gente está com as consultorias para poder orientar eles nesse caminho. Precisam modificar a embalagem, estrutura, e-commerce. A gente também está com isso, a gente tem diversos programas. O funcionário que ficou sem emprego e quer empreender, não sabe nem como começar. A gente fez uma trilha que chama Em Frente, justamente que fala os primeiros passos que a empresa tem que seguir para se formalizar, então para virar um MEI. Então, assim, todas as nossas soluções estão isentas de qualquer tipo de custo. Estamos atendendo, temos consultorias individuais 100% gratuitas. Então, eu realmente, neste momento, indico para todas as pequenas empresas que têm qualquer tipo de problema, precisam de qualquer tipo de ajuda, seja para o mercado nacional, seja para o mercado internacional, ligue para o Sebrae, entre no site do Sebrae, veja tudo que a gente está fazendo. Todos os dias a gente tem lives no canal do YouTube, às 17 horas, de diversos temas. Desde crise financeira, acesso ao mercado, a retomada, protocolos de como abrir o local. Então, realmente, a gente está apoiando em tudo que a gente consegue para a pequena empresa conseguir sair em frente. É interessante isso que a Angélica falou. A gente vai falar sobre o comércio exterior, mas é muito importante deixar isso registrado que o Sebrae está apoiando todas as empresas, não importa o tamanho dela, e seja numa dúvida ou numa questão não só apenas do que a gente vai falar hoje, mas de modo geral, né? Todas as dúvidas também nessa questão, até fazer essa pergunta, Angélica, a gente está vivendo essa retomada, né? Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente está vendo que é uma retomada lenta. Mesmo a gente já ter avançado para a fase amarela, é muito lenta, com muito cuidado, e muita gente acredita, até li algumas matérias, que em outubro talvez a gente comece a ter uma abertura um pouco maior. Então, vem alguns meses aí pela frente. Para o Sebrae, qual que é essa expectativa da retomada? O que vocês têm sentido nesse momento de volta? Bom, assim, a gente segue muitas orientações do Estado, né? Então, a gente também às vezes é pego de surpresa. Quando a gente acredita que vamos passar por uma nova fase, vai ter mais liberação, a gente recua por diretrizes do próprio Estado. Então, faz sentido, porque o Estado de São Paulo é praticamente a maior capital comercial do Brasil. Então, não podemos correr o risco de fechar novamente e entrar num lockdown porque as medidas não foram corretas. Então, justamente por isso, para cada setor, então eu estou falando da indústria, de serviços de beleza, varejo, saúde, educação, pet shops, a gente fez para cada um deles um guia. Um guia onde explica o passo a passo que a empresa tem que seguir para reabrir o local. Então, o que o Estado indicou, como é que vai ser essa abertura, o que eles precisam fazer, os cuidados que eles têm que ter com os funcionários dentro do local, com os clientes, para poder abrir de forma segura, eficiente e que a gente não tenha que dar um retrocesso. Porque o retrocesso para a pequena empresa é mortal. Então, a gente segue certinho as diretrizes do Estado, a gente repassa toda essa informação. Se tem aqui algum cliente, algum empresário que não está seguro de como é que funciona, entrem, procurem o Sebrae mais próximo de vocês. A gente tem 33 escritórios regionais. Todos eles sabem os protocolos de todos os setores. Então, eu recomendo vocês entrarem em contato com o Sebrae, que a gente explica passo a passo como é que está funcionando essa retomada em cada cidade, em cada região do estado de São Paulo. Perfeito. A gente vai, ao longo da live também, no final,
Vou pedir depois para a Angélica deixar os contatos também, caso queira entrar, caso alguém que está assistindo a live queira entrar em contato com o Sebrae, não só sobre esse tema que a gente vai tratar agora, mas também sobre tantos outros que a Angélica citou aqui. A gente vai passar para todo mundo, porque é de extrema importância esse apoio que o Sebrae está dando para essas empresas realmente agora na retomada. E como a Angélica falou, mesmo que seja uma retomada lenta, mesmo que seja um processo lento, voltar, regredir, é fatal, é terrível. Então a gente voltar, digamos, para uma fase vermelha, né? Então é uma coisa que a gente não quer. Então é importante sempre ter consciência e aos poucos tudo isso vai passar e a gente vai sair mais forte. Bom, Angélica, eu queria que você colocasse aqui para a gente a importância das micros e pequenas empresas no comércio exterior. Qual que é a importância para essas empresas estarem nesse mercado? O primeiro que eu falo é a competitividade. Então, assim, uma empresa que começa a entrar numa trilha exportadora, ela automaticamente ganha competitividade. Por quê? Porque ela vai ter que adequar o produto às demandas externas. Então, muitas vezes, ela vai ter que trocar a embalagem, ela vai ter que ter algumas certificações a mais, ela vai ter que ter um quadro nutricional diferente, ela vai ter que adaptar o produto às demandas internacionais. Isso faz com que o produto vire mais competitivo para o mercado nacional. Então, é uma vantagem gigantesca para a empresa, porque ela começa a ter uma demanda maior, então ela começa a otimizar também os custos. Isso faz com que ela cresça no mercado nacional, além de ela ter um novo mercado, que é o mercado internacional. Então, a competitividade dentro da exportação é um dos maiores ganhos que a empresa tem. Eu também gosto de falar que quando a gente fala de exportação, a gente não tem que pensar apenas na alta do dólar. Hoje a gente está com um dólar acima de 5, o que é extraordinário para quem está começando a exportar. Mas a gente tem que lembrar que não, por isso, esse não é o motivo fundamental para exportar. Que a gente não pode só pensar no lucro, a gente tem que pensar que esse dólar tão alto torna a gente também competitivos. Como? A gente tem uma maior faixa de negociação com o comprador. A gente consegue abaixar um pouco mais para vender para esse comprador comparado com os outros países que não conseguem isso pela diferença do dólar que eles têm. A gente tem que ver esse tipo de vantagens e não falar, agora eu vou exportar porque o dólar está 5. Quer dizer que quando estiver 3 você não vai pensar mais nesse mercado e não é o jeito de se pensar. Eu falo que quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando como se você fosse abrir uma nova empresa. Então, você tem que começar a estruturar, planejar, ver qual que é o melhor mercado para a empresa para poder começar a se estruturar e realizar uma exportação. E de muitos empresários que você conversa, tem alguma dúvida que eles trazem até vocês, assim, que é uma dúvida, digamos, que a maioria traz, assim, algum temor, alguma coisa que eles trazem ao Sebrae? Tem bastante. Quando a gente começa a falar com a pequena empresa de exportação, elas muitas vezes se fecham. Acreditam que é um bicho de 7 cabeças e que não é possível. Que uma pequena empresa não consegue entrar no mercado internacional porque existe a logística, existe toda a parte de impostos, como é que meu produto vai chegar até o outro lado do mundo e vira assim, um nó na cabeça da pessoa e ela não consegue enxergar que existem vários tipos de exportação. Então, a gente não está falando que um pequeno empresário vai começar a exportar um container. Isso não acontece. O que acontece primeiro você conversa com o comprador, você vai entendendo um pouco mais que tipo de produto esse comprador requer, qual que é o público dele, e o comprador também vai entendendo isso. Então, ele vai te pedir, me mande um sample, que é uma amostra, para conhecer um pouco mais do produto. Ele vai falar, eu gostei, agora me manda mais uma caixa, porque eu vou fazer degustação aqui com os meus sócios ou com alguns clientes VIP que eles têm, e começa assim. Ele vai falar, não, agora eu quero um pouco mais. Quando a gente fala de quantidades pequenas, a gente tem o Exporta Fácil do Correios, que ajuda muito. Então, assim, a gente não precisa de operador logístico, aduaneiro e pensar em toda essa parte complicada que é um quebra-cabeça para o pequeno empresário. Bom, a gente tem a outra solução também, que é exportação indireta, que é trabalhar com as comerciais exportadoras, que literalmente ajudam o pequeno empresário a poder colocar o produto lá fora. Então, o empresário vende
nacionalmente para essas comerciais exportadoras e essas comerciais vendem para o cliente lá fora. Então, eu sempre falo que quem quer começar, já tem alguns clientes, já viu, mas tem aquele medo, comece com uma comercial exportadora. Porque aí você vai pegando o ritmo, vai entendendo como é que funciona. E é natural que a empresa, quando vê as vantagens de exportar, queira aprender mais. Então, muitos falam assim, nossa, mas eu preciso do inglês para aprender, eu preciso de mais idiomas. Eu não sei, eu não vou conseguir. Mas aí você vê que existem tradutores para te ajudar. Isso você pode contratar uma pessoa para ver. Então, não depende tudo só de um. Mas hoje em dia, com o mundo globalizado, por exemplo, muitos chineses não sabem inglês. Então, a gente sempre vai depender de um tradutor para algumas coisas. E quando você vai vendo que vai dando certo, você fala, nossa, mas vamos entender como é que funciona essa logística? E o empresário mesmo começa a querer saber um pouco mais. E aí existem vários cursos de graça no mercado, vários projetos. A Apex tem um deles, que é o PayEx. O Exporta São Paulo, no estado de São Paulo, que é da Invest, também tem, justamente para ajudar o empresário a entender como é que funciona, como é que ele tem que se preparar internamente para exportação direta. O Sebrae mesmo também tem consultorias para apoiar o empresário e ele entender o passo a passo. Então, tudo isso vem naturalmente depois de um tempo. Quando você começa a entrar, você começa a ganhar esse gostinho e você fala, gostei. Daí você começa a ver, abrir um mercado, daí pensa em outro, vai entendendo como funciona a dinâmica e tudo flui naturalmente. E aí o pequeno fala, nossa, e não era esse bicho de 7 cabeças que eu achava. E o que a gente faz muito é pegar esses depoimentos dos pequenos empresários e contar para outros. Que não existe ferramenta melhor do que o empresário contar para outro empresário a vivência. Então, Angélica, desculpa, pode falar, desculpa. Então é isso que a gente sempre incentiva. O pequeno empresário contando para o outro pequeno empresário para eles começarem a sentir aquele gosto pela exportação. Tantas lives que a gente fez desde março, a gente também falou sobre comércio exterior e muitas pessoas até pontuaram aqui para nós que o nosso produto no exterior ele é muito bem visto, ele é um produto que as pessoas elogiam bastante e tudo mais. Então, você também acredita que esse diferencial do nosso produto, do que estamos exportando, seja no setor da Becasa, que é casa, decoração, enfim, tantos outros setores, é um diferencial também? É uma força que a gente tem lá fora? Sim, é uma força. O Brasil tem produtos únicos e o Brasil tem bastante produto de qualidade. Então, o Brasil tem um bom nome lá fora no mercado internacional. E isso é um prestígio que a gente já tem de graça, praticamente, que abre muitas portas. Então, o que eu sempre falo para o empresário é quando a gente começa a entrar nessa trilha exportadora, a gente tem que esquecer um pouquinho que a gente é uma empresa. Porque quando eu estou de portas abertas para o mundo, eu represento o Brasil. Mesmo uma empresa sendo minúscula, tudo que eu fizer repercute ao Brasil. Se a gente fizer, por exemplo, eu tenho uma reunião agendada para as 7 da manhã. Eu entrei 7h05 e estou tarde. Dependendo do comprador do outro lado, ele não gosta. E o que o comprador vai falar? Ah, ele é brasileiro. Não é empresa X. Ah, ele é brasileiro, os brasileiros são assim. Então, eu sempre falo que a gente, quando veste a camiseta de internacionalização, a gente representa o país. E o país é bem conceitualizado e a gente não pode deixar que pequenas coisinhas, pequenos detalhes escapem. Porque sempre vai ser, o brasileiro é assim ou é assá. É visto bem ou não é visto bem. A gente sempre tem que ter esse cuidado quando a gente fala de comércio exterior. Isso é interessante mesmo, né? Na verdade, você, lógico, está pensando na tua empresa, mas você está representando um país, né? Então, acaba virando uma questão de que as pessoas olham e batem um olho e falam, opa, esse vai atrasar, esse não vai dar certo. Talvez eu tive uma experiência com uma empresa brasileira que não foi muito boa, aí eu não sei se eu vou para aquela, porque pode se repetir. Então, a gente tem que tirar um estigma e manter uma questão de palavra, de horário. Então, não é apenas questão de negócios, também é questão de jeito, né, Angélica? Eu acho que, tendo jeito, levando com profissionalismo, a gente consegue abrir portas não só para nossas empresas, para minha empresa, por exemplo, mas para tantas outras e de tantos setores, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente representa o Brasil
E eu falo assim, não porque o meu competidor direto nacional, eu vou ter que colocar um pezinho para ele cair. Porque o mercado é amplo, o mercado tem espaço para todo mundo, o mercado internacional. Então a gente tem que sempre defender essa bandeira de internacionalização e lembrar que a gente representa o Brasil. A gente não pode falar mal da nossa concorrência interna no mercado internacional. A gente nem precisa falar dela, porque o objetivo é vender o seu produto e demonstrar que seu produto realmente vale a pena. Lembrando que você é brasileiro e por isso você tem que representar bem o seu país. Angélica, vamos fazer uma suposição aqui. Eu tenho uma empresa, aí em março eu estava começando a pensar em entrar no mercado internacional, comércio exterior, exportar, veio a pandemia. Parou tudo, que em março a gente lembra que foi um negócio assim terrível. E aí eu paralisei meus negócios. Hoje, vamos supor que eu queira voltar agora, ou estou com alguma dúvida em voltar a esse processo todo. Qual conselho, qual dica você daria para mim ou para quem esteja na dúvida de, opa, será que eu volto a entrar para esse comércio exterior? O que, que você falaria para essa pessoa? Eu falo volte. Volte, não pense duas vezes, porque as portas estão mais abertas que nunca. As oportunidades também. Tem uma outra live que eu fiz faz umas semanas atrás. A gente comentou justamente isso, que a vantagem que a micro e pequena empresa tem hoje é que para ela começar a entrar no comércio exterior, ela não precisa investir muito dinheiro como no passado. Porque antes a gente falava assim, para uma missão prospectiva, para conhecer o mercado, você tem, ou para participar de uma feira internacional, você tem a passagem, o deslocamento, as diárias, e aí você tem uns par de mil de dólares, só pensando nisso. Hoje, tem muitas plataformas que estão fazendo tudo virtualmente. Tem rodadas de negócios internacionais sendo feitas para empresas que já têm um pouco de maturidade, não necessariamente que exportem, mas que sabem como exportar. Já sabem, já entendem a parte técnica da exportação. Se por aí elas conseguirem um comprador, elas podem fazer uma primeira exportação, porque elas já têm um pouco desse amadurecimento. Então, hoje as oportunidades são infinitas. Eu falo que o mundo, essa pandemia, fez com que a gente ficasse muito mais próximo. Porque agora você pega um celular e você pode fazer um call com a China. Não que antes você não podia, mas hoje é o melhor jeito de você fazer as rodadas. As nacionais mesmas viraram digitais, as internacionais também. O Sebrae participou no mês passado de uma iniciativa justamente de rodadas internacionais. Então, tivemos mais de 47 compradores do mundo todo, falando com micro e pequenas empresas brasileiras. 100% subvencionadas pelo BID, Apex, Sebrae, CNI. A gente fez um trabalho em conjunto justamente para abrir esse mercado. Então, oportunidades existem muito mais do que antes, sem que o empresário precise colocar um centavo do bolso. Antes isso não existia, era tudo presencial. Então, agora é o momento. A pequena empresa que quer se capacitar, quer aprender mais, está no momento certo, deve aproveitar ao máximo essa tendência, porque ela veio para ficar. Então, hoje o mundo é pequeno e as oportunidades estão aí do lado. Isso é até bacana o que a Angélica falou, é que a gente sabe que uma hora isso tudo vai voltar ao normal, as feiras, enfim, os eventos vão voltar em breve, a gente espera que seja logo, a gente sabe que vai demorar um pouco, mas vão voltar. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, dessa questão de feiras virtuais, rodadas de negócios virtuais, isso vai continuar pós-pandemia e é um plus. Então, com certeza é vantajoso para todo mundo, mesmo com uma feira, digamos assim, com as pessoas na feira, outras pessoas que talvez não vão poder estar lá, vão poder se conectar e vai se criar um leque maior. Você acredita que isso é o caminho mesmo, Angélica? Eu falo que esse mundo virtual veio para ficar. A gente fez nesse começo do ano a feira NRF de varejo. Então aí você vê as principais tendências do mundo de varejo e se falava muito em tecnologia. Justamente como a tecnologia ajuda o ser humano nas compras e a importância que ela tem. Com essa pandemia, o que a gente esperava que ia acontecer em 3 a 5 anos, aconteceu em 4 meses. Todos tiveram que se adaptar, as feiras internacionais tiveram que se adaptar,
O Sebrae e a Becasa tiveram que se adaptar nesse meio. Então, assim, eu não acredito que isso vai acabar. O que vai acontecer com as feiras é que elas vão ser híbridas. Então, a gente vai ter uma parte virtual e uma parte presencial. Então, esse modelo só tende a aumentar e é importante que os empresários entendam que é necessário ter um site, é necessário vender online, é necessário entender as plataformas, Instagram, Facebook. É essencial hoje em dia você estar dentro das mídias digitais e isso realmente veio para ficar. Não vai mudar. Os clientes gostaram, aprenderam. Quem não gostava agora gosta. E quem ainda não gosta vai ter que se acostumar, porque é a tendência. A gente mesmo estava vendo uma reportagem da China, que já praticamente voltou ao normal, e realmente as tendências, nada mudou. Então eles estão vendo várias feiras que vai ter a Canton Fair, eles estão pensando em fazer uma edição virtual e uma edição presencial. E assim começa, várias feiras ou vão ter 2 edições, ou vão ter metade híbrida e metade presencial. Até ontem, né, saiu aqui nas redes sociais, no blog também da Becasa, que a nossa feira de agosto ficou para o ano que vem. Na verdade, eu acredito que todo mundo, muitas associações, acredito que muitas feiras vão seguir essa linha, porque realmente, aqui no Brasil agora, pelo menos em São Paulo, uma visão, mesmo a gente tentando ser otimista, né, Angélica? Vai levar um tempo ainda para que a gente retorne de fato ao que era antes. Nem vai ser tão fácil assim, mesmo pós-pandemia. O que não vai faltar é álcool em gel, luva, distanciamento, máscara, enfim, isso pode ter certeza, isso vai ficar uma herança da pandemia, né? Então, mas com certeza a gente da Becasa e vamos estudar um modo para que a gente tenha, como a gente fez em maio, que foi uma celebração da nossa feira, a gente apresentou os associados aqui no Instagram, ficamos 7 dias seguidos por 6 horas fazendo lives com cada associado e a gente abriu uma frente única e muito diferente das outras associações, dos outros eventos. A gente largou na frente. Então, provavelmente, a gente vai ter sim uma celebração ainda. A gente vai ver como é que vai ser feito essa da AB Casa Fair com os nossos associados. E, Angélica, a gente até falou isso, mas é legal porque muita gente entrou também agora na live. O que essa micro e pequena empresa tem que ter para entrar no comércio exterior? Como é que ela tem que se preparar para isso? A primeira coisa que ela tem que ter é vontade. É fundamental. Então, ela tem que ter vontade de aprender mais, vontade a não desistir, vontade a investigar mais, a ir correr atrás, entender mais, procurar. Hoje, todas as informações estão disponíveis em diversos sites, é só colocar no Google, entender um pouco mais como é que seu produto é. Então, assim, eu tenho uma empresa, eu vendo nacionalmente, eu quero começar a exportar. Para onde? Então, o que a gente tem que ver primeiro? Meu produto, aonde é vendido? Então, eu preciso ver as importações dos países para eu ter uma noção de que países consomem o meu tipo de produto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer para entender que mercado que eu tenho que entrar. Porque o que acontece? Isso não é só brasileiro. Eu falo que a gente está mal acostumado, todo o pessoal da América do Sul. A gente sempre pensa em exportar Europa e Estados Unidos. E não é assim. Existem muitos países hoje em dia para a gente pensar, começando aqui do lado. América do Sul, que a logística é simples, não tem muita diferença cultural e é muito mais fácil. Então, eu sempre falo, por que a gente não pensa no vizinho antes de dar um salto para outro continente? Às vezes, outro continente pode... o preço pode ser mais competitivo, mas as exigências são bem mais também. E provavelmente vai ter muito mais competidor internacional para você cobrir o que o comprador está procurando. Então, quem começa, eu sempre falo, olha o vizinho. Vamos ver no vizinho, que vizinho compra nosso tipo de produto. Vamos entender um pouco a cultura do vizinho. Vamos aprender um pouco. Até o que a gente faz muito no Sebrae agora está em pausa, né? São as missões internacionais.
Nossa missão não tem o cunho comercial. Então, nosso objetivo não é falar, eu estou levando a empresa A para ir para a Europa e vender. Isso pode acontecer sim, mas a nossa ideia é mostrar pela primeira vez o mercado internacional ao empresário. Então, a gente leva ele para uma feira, por exemplo, vamos supor a dos Estados Unidos, a NRF, que aconteceu agora em janeiro. A gente leva para ele entrar numa imersão. Então, ele vai ver todas as tendências dentro da área dele que estão acontecendo, que ainda não chegaram no Brasil, e como ele pode aplicar tudo que ele viu dentro da empresa dele. Por exemplo, depois de ver a feira, a gente visita vários locais de micro e pequenas empresas. Justamente para ele ver que o grandioso que ele viu de uma multinacional que está vendo na feira, coisas dessa multinacional, o pequeno também conseguiu implementar. E se esse pequeno dos Estados Unidos conseguiu, o pequeno do Brasil também consegue. Então, depois que ele vê todas essas tendências dentro da feira, ele visita pequenos empresários nos Estados Unidos, a gente faz o que chama Hackathon da Inovação. Então, ele vai pegar todo esse brainstorm que ele teve e vai construir uma nova empresa. Por meio de um canvas, ele vai construir e vai ver as maiores tendências que tem a ver com o produto que eles escolheram como essa nova empresa. Uma vez que eles fazem toda essa metodologia, como tarefa de casa, eles têm que implementar o mesmo para a empresa deles. Então, eles têm que escolher pelo menos 3 tendências e ver como eles vão aplicar isso na empresa. Seja porque a empresa quer exportar no futuro, ou seja porque é uma empresa de serviço e quer inovar. Então, com isso, a gente consegue que o empresário realmente consiga inovar, traga todo esse conhecimento, né? E em 6 meses, ele mostra para a gente o que ele aplicou. Então, a gente, justamente agora, estamos fechando essa turma de janeiro. A gente vai ter um encontro com eles para ver o que eles conseguiram aplicar. Tem uma empresa, por exemplo, que eles vendem camisas customizadas. E o que eles perceberam? Que como a venda deles já era 100% online, e eles trabalhavam muito a parte digital, que eles, além de vender a camisa customizada, eles podiam dar aula de marketing digital e de e-commerce e de estratégias de mercado. Porque eles já tinham esse domínio desse conhecimento e eles não sabiam o importante que era hoje em dia. Então, eles abriram paralelamente uma pequena escola de negócios, justamente digital. E isso veio à tona de tudo que eles viram na NRF e eles se surpreenderam que eles tinham bastante desse conhecimento e que eles poderiam aplicar isso e começar a ensinar as outras empresas que têm problemas de adaptação. Então, agora, para a pandemia, para a crise, querendo ou não, sem querer, na verdade, eles cresceram muito. Porque surgiu uma demanda da noite para o dia de justamente entrar nesse mundo digital. Então, nossas missões têm esse objetivo de o empresário ver inovação e aplicar inovação dentro da empresa. Porque assim que o pequeno empresário começa a ganhar competitividade. E você até citou os nossos vizinhos, né? Falando aqui do Mercosul. Você acredita que teve a parceria, né? Foi assinado, foi aprovado a parceria com o Reino Unido, né? O Mercosul, com a União Europeia, desculpa. O Reino Unido saiu da União Europeia, né? Com a União Europeia. E pós-pandemia, como é que você vê o Mercosul? Você acredita que a gente sai fortalecido, que o Mercosul vai ter força? Eu falo, bom, a gente está com um problema com a Argentina, né, atualmente, mas eu falo assim, eu não me fecho no Mercosul. Eu gosto sempre de pensar que a gente tem muito mais países do que se a gente pensar só no bloco Mercosul. A gente tem Colômbia, Peru, Chile, que tem hoje tem umas... Bom, antes da pandemia, as economias mais sólidas estavam aí. Que deve se regularizar nesses próximos anos, obviamente. Então, assim, a gente tem que pensar que esses são os principais países onde a gente tem que começar. São bem estruturados, a economia deles era uma economia boa, constante, bastante investimentos de fora e tem todo o perfil para o pequeno empresário começar a empreender. Perfeito. Bom, Angélica, eu acho que foi muito bacana e é legal também a gente finalizar essa live você falando como é que as pessoas que talvez tenham dúvidas sobre o comércio exterior, como entrar, como elas podem chegar até o Sebrae para conversar com vocês e ter esse auxílio. Gente,
Hoje, Facebook, Sebrae São Paulo, Instagram, Sebrae São Paulo, coloquem no Google Sebrae São Paulo, vocês vão ter aí toda a informação, o 0800 também está aí, vocês podem agendar consultorias online também pelo site nosso. A gente tem webinars acontecendo toda semana. Se vocês querem saber de internacionalização, coloquem no Google Internacionalização Sebrae São Paulo, que vocês vão ver o nosso programa que se chama Sebrae Trade. O Sebrae Trade nada mais é do que uma iniciativa onde a gente coloca todos os programas que o Sebrae São Paulo está fazendo para internacionalização. Rodadas nacionais e internacionais, missões internacionais, grade de webinars que a gente tem. Então fiquem ligados em todas essas ações que realmente o Sebrae São Paulo hoje está para ajudar o pequeno empresário. Como eu falei, eu repito novamente, consultorias 100% gratuitas, trilhas 100% gratuitas, tudo que o Sebrae hoje está oferecendo, desde Sebrae Tech, que é para embalagem, para produto, marketing digital, finanças, como empreender, como abrir uma empresa, startup, tudo é 100% gratuito. Então não percam essa oportunidade, que realmente é a hora de o pequeno empresário aproveitar o Sebrae São Paulo quanto mais ele puder. Perfeito. E também você falou das lives que estão ocorrendo no YouTube, né? Qual que é o horário? A gente tem 2 tipos de lives. Uma que é às 17 horas todos os dias pelo Facebook. E as de comércio exterior são em 15 em 15 dias, às 10 da manhã. As de comércio exterior estão na página do Sebrae, então vocês colocam Internacionalização Sebrae São Paulo e vocês vão ver toda a grade. Sexta-feira agora a gente tem uma justamente falando de plataformas digitais para a internacionalização. A gente vai explicar qual que é a importância dessas plataformas para o pequeno empresário conseguir dar os primeiros passos. E no Facebook, todos os dias é um tema diferente, para vocês poderem ficar sabendo o que está acontecendo durante a retomada. Perfeito. Então fica o convite para todos vocês que acompanharam a live, gostaram e se interessaram do assunto, acompanhem todo o conteúdo também que o Sebrae está disponibilizando. E aí, como a Angélica falou, tem os contatos, é só entrar no site do Sebrae de São Paulo, tem também no Facebook, caso você tenha alguma dúvida, queira entrar no comércio exterior, como a Angélica falou, é importantíssimo, vale a pena, fale com o Sebrae, que eles vão ajudar vocês. Bom, Angélica, agradecer bastante você, muito obrigado pela live, foi muito bacana, você trouxe um assunto muito importante para os nossos associados e para os lojistas, e mostrando que é importante estar no comércio exterior e que isso vai ajudar não só as empresas do setor, mas o país todo. Muito obrigado. Exatamente, Fábio. Muito obrigada pelo convite. A Gislaine também, que é uma parceira gigantesca nessa parte de internacionalização. E o que precisar, Becasa, o Sebrae São Paulo está à disposição aqui para poder ajudar. E os empresários e aos empresários também. E conte com a gente já tem essa parceria, o Sebrae também pode contar com a Becasa. Bom, pessoal, realmente agradecendo a todo mundo, a Gislaine que está aqui, a Fê, a Paty, aí tem aqui, deixa eu ver quem mais mandou, a Silvia também, Big Day também deixou um olá, tem a Cássia aqui, a Cássia eu sou suspeito de mandar um beijo porque é a minha mãe, né? Então um beijo, mãe, para você que ela é telespectadora assídua aqui das lives. Bom, Gi, um beijo para você também, obrigado. Angélica, mais uma vez, muito obrigado e a todos que acompanharam a gente. Lembrando que essa live estará disponível no YouTube e também no Spotify. Então, se você não assistiu, entrou pela metade, fica tranquilo. A gente vai disponibilizar esse material em nossos canais, Spotify e YouTube. Angélica, obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Sexta-feira, às 3 horas, eu volto com uma nova live. Valeu, pessoal. Boa tarde.